Eu, por mais que esqueço aquelas coisas que o profeta alaihi salatu wassalam havia detalhado e mencionado naquele dia, o fato de eu ver a coisa acontecer, eu recordo-me que num certo dia o profeta falou isso. O profeta falou tudo o que irá acontecer nesta época. Nenhuma coisa o profeta alaihi salatu wassalam deixou fora. Todas as coisas que vão acontecer nesta época aqui, queridos irmãos e irmãs, o profeta alaihi salatu wassalam mencionou. E uma das coisas que ele mencionou que acontecerão nesta época, ele disse: vocês seguirão os passos dos cristãos, seguirão os passos dos judeus de forma frequente, de forma cotidiana. Todos os dias os muçulmanos estarão envolvidos nos atos que fazem, que cometem os cristãos. Muçulmanos estarão envolvidos nos atos que cometem cristãos e judeus. E o muçulmano, quando ouça esse tipo de ahadiths, queridos irmãos, a preocupação seria: quais são essas coisas? Quais são essas coisas que nós faremos e que nós seguiremos? Que o profeta alaihi salatu wassalam relatava. Alguns anos, que nem Ibn Baz, quando fazia o sharh deste hadith, e a maior parte dos ânimos que estão entranhados na matéria de ahadiths e explicação de ahadiths disseram o seguinte: este hadith afirma que, sem dúvida, muçulmanos, atenção, sem dúvida vocês seguirão passo a passo, quererem ou não quererem, com conhecimento ou sem conhecimento. E esses passos todos nós estamos a ver e a presenciar todos os dias. Quais são esses passos? Existem várias coisas que fazem cristãos, judeus, e nós muçulmanos também estamos a seguir. Várias coisas. E eu gostaria de começar no casamento, por exemplo. O que é que o Islã fala a respeito do casamento? Se nós entrarmos no Corão e no Sunnah do profeta alaihi salatu wassalam, queridos irmãos, casamento é uma responsabilidade e é uma grande coisa para um muçulmano. Não como algumas pessoas pensam nas suas cabeças, que é só casar. No Islã, casamento é uma responsabilidade. E não só uma responsabilidade para as pessoas, também constitui uma das coisas que fazem saber e conhecer a pessoa de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. É um dos sinais do reconhecimento da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso está dentro do Sagrado Corão, Surat Al-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Um dos meus sinais como vosso Criador, se bem que vocês querem me conhecer de facto, então eu criei para vocês um homem. No caso das mulheres, também criei para vocês a mulher. No caso dos homens, é para vocês reconhecerem que Allah existe. E dentro deste reconhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala colocou duas coisas muito importantes: al-mawadda wal-rahma, amor e a misericórdia. Já conhecemos do casamento, mas dentro do casamento existem coisas que o profeta alaihi salatu wassalam ensinou para um muçulmano seguir antes de contrariar ou contrair o seu matrimônio. O que é que o profeta disse a respeito do casamento? Isso vamos recorrer nos fiqhs e nos ahadiths. O profeta alaihi salatu wassalam diz: se aparece um homem que tem um bom comportamento e a sua religião excelente, então dão a casar as vossas filhas. E na parte dos homens, o profeta diz: devem casar a mulher por 4 razões. E nós, como muçulmanos, seguimos essa tradição do profeta alaihi salatu wassalam nesta época? A resposta será não. Ao casar ou querer casar, regras foram traçadas pelo profeta alaihi salatu wassalam. A mulher não pode conversar com o homem a sós. O homem também não pode conversar com a mulher a sós, ser um chamado o mahram.
o irmão da moça, o tio da moça, o pai da moça. E isso no Islã hoje em dia não existe. Nós já cancelamos. O que é que nós fizemos e fazemos hoje em dia? Antes até de chegar ao pai, no pai da moça, e a mulher antes de se conhecer na família do moço, primeiro nós fizemos e fazemos relações sexuais. E dizem o seguinte: essa tradição do profeta alayhi salatu wassalam, de primeiro se apresentar para os seus familiares, é algo reprovado. Hoje em dia não tem função. Primeiro você deve conhecer a moça e a moça te conhecer. Devem se conhecer bem. O se conhecer bem que está sendo referido aqui é entre parênteses. Primeiro devem namorar, devem fazer tudo. Depois daí que vão convidar alguns cheikhs talvez para fazer khutbah. Nós esquecemos o sunnah do profeta alayhi salatu wassalam. Outros até vão a ler coisas que nós fizemos no casamento. Outros até vão a ler. Ficam tanto tempo casados, depois de 5 anos convidam ânimos. Dizem: nós já temos 5 anos, 3 anos com a minha esposa, mas não cumprimos o sunnah do nikah. Então estamos a te convidar, chefe, para ir fazer khutbah. E já que hoje em dia muitas pessoas estudam, talvez, para ganhar coisas mundanas, só para dizerem: ok, vou dar alguns 300 meticais se o chefe fazer o khutbah. Nós íamos lá por ele. O que é que nós estamos a seguir dentro disso? O nikah que nós presenciamos, um casamento de 5 anos. Quem faz essas coisas são os cristãos judeus. Porque nos cristãos não há nenhum problema. Depois de 60 anos que se casarem, dizem casamentos, depois de terem filhos acima de filhos. لَتَتَّبِعُنَّ سَنًا مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ كما قال عليه الصلاة والسلام. Vocês seguirão passo a passo nos judeus, nos cristãos, como eles fazem as coisas, vocês também farão da mesma forma. Os árabes disseram: as-sanan aqui hiya at-tariqa, é o caminho fi al-a'mal wal-af'al wa fi hayati mutabi'an daqiqatan wa shadidatan kama qala al-ulama. O segmento que está a se referir aqui é o caminho. De forma que eles farão as suas coisas, os muçulmanos também farão da mesma coisa. Se o casamento era nos primeiros dias, hoje o casamento é depois de alguns anos. Se a moça não pode sentar com o homem, é a própria família que diz não. Devemos deixar um tempo para eles conversar. O que é que vão conversar? Se ainda não se casaram, que tipo de conversa que vai estar aqui a sós? Namoros hoje em dia é normal para os muçulmanos. E isso tudo são coisas dos judeus cristãos. Então, meus queridos irmãos, esta época, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala no hadith relatado por Abu Hurairata radiyallahu anhu. O hadith está no livro de Muslim, é um hadith sahih, alhamdulillah. O profeta dizia: Badiru bil a'mal fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Ou vocês muçulmanos crentes, aproveitem antes de chegar a vocês as sedições e destruições para o vosso próprio Islã, porque chegará um momento em que o homem irá amanhecer enquanto é crente e vai anoitecer enquanto é um descrente. Também anoitecerá como um crente e amanheceram quando é um descrente. E essas coisas que fazem com que a pessoa saia do Islã de forma imediata, sem se aperceber. E se bem que nós estudamos no acto do Islã, essas todas as coisas enquadram lá. Queridos irmãos, existem várias tradições. Uma das tradições que nós seguimos dos cáfires judeus, a nossa forma de vestir. Não há diferença hoje em dia entre muçulmano e cáfir de forma de vestir. Principalmente na parte das nossas irmãs, nossas esposas, nossas tias, mães.
Como é que elas vestem? كن مع الله يكن دوما معك وبأهل الخير دوما يجمعك. كن مع الله يكن دوما